Para mais uma aula e hoje eu estarei falando do comprometimento do sistema circulatório, da saúde do idoso. As disfunções circulatórias podem ser de origem congênita, infecciosa ou crônico-degenerativas. Algumas disfunções, quando não controladas, geram complicações e se transformam nas principais causas de morte no Brasil e no mundo. A história familiar, a idade, o sexo e a raça, associados a fatores de risco relacionados ao estilo de vida das pessoas, bem como o estresse da vida moderna, poderão propiciar o aparecimento de doenças como hipertensão arterial, angina, IAM, AVC, insuficiência vascular periférica, entre outras. A base da formação dessas doenças tem como ponto inicial a alteração dos vasos sanguíneos. A aterosclerose é uma doença sistêmica cometendo simultaneamente diversas artérias do ser humano. Caracteriza-se pelo espessamento e endurecimento da parede arterial. É a principal causa de morte no mundo ocidental. Na aterosclerose senil, há alterações das fibras elásticas, atrofia das células musculares e substituição por tecido fibroso. Doença que atinge artérias de grande e médio calibre, como as artérias coronárias, as artérias carótidas e as artérias dos membros inferiores. É caracterizada pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos na parede das artérias, reduzindo seu calibre e trazendo um déficit sanguíneo aos tecidos irrigados por elas. Manifesta-se clinicamente em 10% da população acima de 50 anos. Desenvolvimento lento e progressivo. É necessário haver uma obstrução arterial significativa de cerca de 75% do calibre de uma artéria, para que surjam os primeiros sintomas isquêmicos. A superfície interna irregular da artéria, com aterosclerose, predispõe à coagulação sanguínea neste local com oclusão arterial aguda, trombose. Vai depender de qual artéria está obstruída. Se for as coronárias, nós temos dor cardíaca durante esforço na evolução crônica ou infarto na evolução aguda. Carótidas, perturbações visuais, paralisias transitórias e desmaios na evolução crônica ou o AVE na evolução aguda. Artérias ilíacas e femorais, claudicação intermitente, queda de pelos, atrofia da pele, unhas e musculares e até mesmo impotência. Coeunde nos casos crônicos e gangrena nos casos agudos. A história clínica, o diagnóstico é por história clínica. Exame físico, como a palpação dos pulsos arteriais, exames laboratoriais, eletrocardiograma, ultrassonografia, exame de Doppler e arteriografia. Para cada fase evolutiva e para cada órgão acometido pela doença, há uma forma diferente de tratamento. Há o tratamento básico, que é o controle da hiperlipidemia, do tabagismo, da hipertensão, do diabetes e da obesidade. Tratamento profilático, dieta alimentar equilibrada, eliminação do hábito do tabagismo e prática regular de exercícios físicos. A hipertensão arterial é uma doença definida pela persistência de níveis de pressão arterial acima de 135 da pressão sistólica e de 85 da diastólica. Esta elevação anormal pode causar lesões em diferentes órgãos do corpo humano. A hipertensão arterial é classificada de acordo com a causa, a gravidade e o tipo. Os dois tipos principais são a hipertensão primária ou essencial, tem causa desconhecida, corresponde a 90% dos casos, e a secundária, a causa por outras patologias, como doença renal, endócrina, arteriosclerose ou alguma outra causa detectável. Classificação das hipertensões. Temos normal, entre 120, abaixo de 120 por 80, muito abaixo é hipotensão, tá bom? Pré-hipertensão, de 120 a 139 e de 80 a 89. Leve, hipertensão leve, de 140 a 149, de 90 a 99.
moderada de 150 a 179, de 100 a 109, e grave de acima de 180 e mais do que 110. Qual é o fator de risco? História familiar de hipertensão e outras doenças cardiovasculares, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, raça. Por que raça? Porque a predisposição à hipertensão é da raça negra, a nossa raça do Brasil, porque não existe branco no Brasil, né, gente? Dieta rica em sódio ou gordura saturada, tabagismo, uso de anticoncepcionais orais, estresse e envelhecimento. A fisiopatologia, eu pulei, que é toda aquela complicação, toda aquela formação para a hipertensão gestacional. Que eu já falei em hipertensão gestacional. Complicações. A hipertensão é a causa importante de alterações vasculares em órgãos vitais, podendo citar, dentre outras, o coração, hipertrofia, insuficiência cardíaca, coronariopatia, disfunção progressiva, olhos, retinopatia hipertensiva e vasos, aneurisma, AVC. As manifestações clínicas. Hipertensão é quase sempre assintomática ou oligossintomática. Muitas pessoas podem apresentar dor no peito, cefaleia occipital e matinal, edema nos membros superiores e inferiores, escotomas, irritabilidade, cansaço aos esforços e tontura. O diagnóstico é feito através de medidas da pressão arterial, porém uma medida isolada não é suficiente, sendo recomendadas medidas seriadas quando suspeita da hipertensão arterial. É importante afastar qualquer causa que interfira nos níveis tensionais. Por isso que vocês veem PA e TA. Tanto é correto pressão arterial como tensão arterial. Objetivo do tratamento é reduzir a pressão, né? Tem que observar. Se for hipertensão primária, os fármacos e as modificações de vida podem possibilitar seu controle. Já a secundária, que é alguma doença que gerou a pressão, o tratamento inclui a eliminação dessa causa, dessa doença que está gerando a pressão, e o controle dos efeitos hipertensivos. A escolha do antihipertensivo leva em conta a idade, a etnia, a presença de lesões em órgãos-alvos, né? Custo do tratamento e as eventuais interações com outros medicamentos. A enfermagem, ela deve evitar situações de estresse para o cliente, manter o ambiente calmo e tranquilo, verificar periodicamente a PA conforme a orientação, utilizando a técnica correta, afastando as causas de erro, respeitando os horários e sempre que necessário. Evitar excesso de atividade física, evitar mudança brusca de posição, em especial quando mudar da posição deitada para sentada ou de pé, monitorar sinais de complicações, confusão mental, irritabilidade, desorientação, cefaleia, náuseas e vômitos, e atender prontamente a essas alterações. Oferecer dieta hipossódica, baixa sal. Anotar o volume de ingestão e excreção hídrica. Administração de medicação prescrita respeitando rigorosamente o horário. Se ele bebe muita água e faz pouco xixi, isso é complicado, tá retendo. Monitorar a ocorrência de efeitos adversos, hipotensão, sensação de desmaio, vertigem, obstrução nasal, perda da força, anorexia, secura na boca, emagrecimento e sonolência. Relatar no prontuário todas as alterações ocorridas com o cliente. Orientar para a alta o uso correto da medicação, hábitos saudáveis, dieta, atividade física e a importância de comunicar alterações. Então, o que é melhor? Regular o que você come agora e poder comer para o resto da vida? Ou chegar no final da vida e restringir, não poder comer mais nada? Acidente vascular cerebral. As doenças cerebrovasculares estão entre as primeiras causas de morte em todo o mundo. No Brasil, representam a quinta causa de morte, sendo o AVC a principal manifestação. O acidente vascular cerebral, ou apoplexia, consiste no estabelecimento persistente de disfunção neurológica, que resulta de uma redução repentina da circulação cerebral, por um ou mais vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Os AVCs são classificados de acordo com a progressão, né? Tem um ataque isquêmico transitório, forma menos grave, resulta da interrupção temporária da irrigação sanguínea. O AVC progressivo ou em evolução começa com déficit neurológico discreto e piora dentro de 1 ou 2 dias. E o AVC completo. Os déficits neurológicos têm gravidade máxima desde o início.
O episódio agudo ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo, células cerebrais por trombose, embolia e hemorragia. A trombose é a causa mais comum, tem relação com a aterosclerose e a aterosclerose. A embolia é a segunda causa mais comum, pode ocorrer em qualquer idade. Costuma ser decorrente das doenças cardíacas, arritmícias, doenças das válvulas cardíacas e entre outras, né? A hemorragia cerebral é causada por hipertensão crônica ou por aneurismas, que provocam ruptura súbita de uma artéria cerebral. Os fatores de risco: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, estenose carotídea, colesterol alto, doenças cardíacas, como por exemplo as arritmias. Complicações: broncoaspiração, pneumonia, disfagia, em 25 a 50% dos casos, desnutrição, espasticidade, contraturas, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, depressão pós-AVC, infecções como encefalite e abscesso cerebral. Estão diretamente relacionados com a extensão e a localização do acidente do cérebro. Podem ocorrer déficit neurológico de início abrupto, caracterizado por disartria, disfagia, displopilia, desequilíbrio, cegueira transitória, paresia, parestesia e hemiplegia, tá? Podem ocorrer ainda cefaleia occipital grave, tonteira, vômitos, confusão mental e alterações da memória. Áreas funcionais do cérebro. Área pré-frontal. É muito importante isso nos cuidar. O diagnóstico é realizado com a avaliação do quadro clínico e os exames laboratoriais, além da geografia, tomografia computadorizada, cintilografia e punção lombar. A terapêutica é orientada no sentido de manter as condições vitais. Suporte das funções vitais, reperfusão e hemodiluição com expansores, controle da pique e pressão intracraniana, uso de fármacos trombolíticos, vasodilatadores, diuréticos, anticonvulsivantes, corticoides, anticoagulantes, analgésicos e outros. É muito repete. Fisioterapia com o intuito de evitar, o tratamento, as contraturas musculares e as deformidades articulares. Em alguns casos, o tratamento pode ser cirúrgico. Qual é a nossa assistência? Verificar e anotar rigorosamente os sinais vitais, comunicando qualquer alteração. Manter as vias aéreas livres de secreção, proteger contra risco de aspiração, promover a oxigenação adequada, administrar medicamento conforme prescrição, observando cuidados específicos e atendendo para efeitos desejados e efeitos adversos. Anotar a quantidade de líquidos ingeridos e administrados, volume da urina a cada 24 horas. Manter técnica asséptica ao manusear dispositivos invasivos, como acesso venoso, tá? E catéteres, observando sinais de complicações e tempo de permanência. Monitorar e anotar as respostas aos estímulos. Falar com o cliente sempre ao prestar o cuidado, chamando-o pelo nome. Isso é muito importante. Proteger o cliente contra acidentes, manter as grades da cama elevadas. Irrigar e proteger os olhos com gás umedecido a 0,9%. Manter o cliente sob observação contínua, anotando todas as alterações ocorridas e solicitar a intervenção quando necessário. Estabelecer e manter a comunicação com o cliente, oferecer apoio psicológico. Promover hidratação oral quando permitido. Posicionar o cliente corretamente no leito, alinhando as extremidades com ajuda e apoios. Elevar as mãos afetadas para reduzir o edema gravitacional. Realizar mudança de decúbito, massagem de conforto. Realizar exercício de mobilização ativa e passiva com os lados normal afetado. Estimular o cliente a usar o lado normal para exercitar o lado afetado. Auxiliar nas refeições, observando se o reflexo do engasgo está preservado. Promover higiene oral e corporal e hidratação da pele. Auxiliar a sentar-se assim que possível. Auxiliar a debulação tão logo se consiga equilíbrio na posição ortostática. Estimular o cliente ao autocuidado. Atender prontamente às queixas e solicitação do cliente. As veias varicosas. Veias dilatadas e tortuosas, em especial nas extremidades inferiores. Ocorre devido à perda da elasticidade e da força dos vasos e ao mau funcionamento da válvula. Afeta 1 de cada 10 pessoas, na maioria mulheres entre 30 e 60 anos. Fatores: a predisposição familiar, falta de exercício, trabalhos que exigem várias horas passadas em pé, em gente,
obesidade, gestação e envelhecimento. As manifestações: dor, cansaço, sensação de peso nas pernas, complicações próprias da evolução da doença, edema, câimbras, dormência, dermatites, pigmentação e endurecimento da pele, úlceras varicosas e tromboflebites. O exame físico e o ecodoppler venoso dá o diagnóstico e o tratamento é cirúrgico. Conservador é o uso de meias, elevação dos membros, exercícios físicos e medicamentos que melhoram o fluxo venoso. Úlceras vasculares são causadas por insuficiência crônica da veia profunda ou por varicosidades graves. A circulação diminuída prejudica a troca adequada de oxigênio e de nutrientes. A incidência aumenta com a idade. 60% dos pacientes apresentam recidiva. Acomete veias profundas e superficiais. Localiza-se geralmente na parte medial da perna, superior ao maléolo medial. Característica: a úlcera com tecido de granulação circundada por edema e tecido macerado. Dor de intensidade branda ou moderada, bordas da ferida lidas e irregular, pouco profundas. Exudato moderado ou abundante. Decorre de isquemia por insuficiência arterial. Incidência em 2,2% dos pacientes de 50 a 59 anos, 7,7% em pacientes de 70 a 74 anos. Diabetes mellitus e a êxtase venosa são afecções clínicas que mais acompanham os casos. Podem ocorrer na parte distal do membro, principalmente nos maléolos laterais, dorso dos pés e artelhos. Podem ser superficiais ou profundas. Características, tá? Úlceras pequenas, redondas, com margens lisas e bem desmarcadas, circundadas por pele manchada ou esbranquiçada. Edema não é comum. Dor mais forte, exudato mínimo. Base da ferida tipicamente pálida e sem tecido de granulação. Pode haver necrose úmida ou seca. Aí tem uns exemplos. Outras características comuns é a redução do pulso periférico, a ausência de pelos na região distal do membro, elevação das pernas além de 30 graus pode induzir a palidez decorrente da isquemia. Olá, úlceras vasculares. As úlceras, né? Na venosa, curativo que retém umidade, hidrocolóides, filme transparente, curativos absorventes, alginato, desbridamento, elevação dos membros inferiores, compressa rígida e elástica. Isso quando a úlcera é venosa. Quando é de artéria, debridamento conservador, controle da dor, uso de curativo oclusivo, melhora da circulação e revascularização. Tá bom? Isso são as condutas que são um pouquinho diferentes de cada um. Bons estudos e até a próxima.